É a voz de Deus ou só a sua mente pensando demais? A maioria das pessoas nunca aprende a diferença. Por causa disso, elas perdem a direção divina, ou pior ainda, correm atrás de uma voz que, para começo de conversa, nunca foi de Deus. Se você já se perguntou, fui eu ou foi ele? Este texto é para você. Porque isso é mais importante do que você imagina. Você não pode seguir alguém que não reconhece. E em um mundo cheio de distrações, emoções e ruído espiritual, saber qual é a voz de Deus não é mais uma opção. É questão de sobrevivência. A Bíblia não diz, as minhas ovelhas talvez ouçam a minha voz. Ela diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Isso significa que você pode ouvir a voz dele, mas a maioria das pessoas nunca aprendeu como. Por quê? Porque foram ensinadas sobre religião e não sobre relacionamento. Foram ensinadas a obedecer, mas nunca treinadas para ouvir. Então agora, quando Deus sussurra, elas questionam tudo. Mas aqui vai a boa notícia. Deus quer falar com você ainda mais do que você quer ouvi-lo. Você só precisa aprender a sintonizar seus ouvidos. 3 vozes competindo na sua cabeça. Toda decisão, todo pensamento, todo impulso no seu espírito vem de uma destas 3 vozes. 1. A sua carne, urgente, impulsiva, cômoda. É aquela voz que diz, você merece, não é nada demais, Deus entende. A sua carne não quer obediência, quer facilidade. Ela soa como conforto, mas te leva a fazer concessões. Pense no jardim do Getsemane. Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. A carne não quer orar, quer ficar rolando o feed, não quer propósito, quer prazer. E se você não tomar cuidado, ela te levará por um caminho que parece bom no momento, mas que custará caro no longo prazo. 2. O inimigo, sutil, acusador, enganoso, ele não aparece com chifres, ele vem com meias verdades. A voz dele parece lógica, mas está cheia de mentiras. Deus já desistiu de você. Você nunca vai mudar. Se fosse Deus mesmo, seria mais fácil. Soa familiar? Essa é a mesma estratégia que ele usou com Eva. Foi isto mesmo que Deus disse? Gênesis 3:1. O inimigo sempre ataca a sua identidade. Ele quer que você duvide de quem Deus é e de quem você é nele. A voz dele produz vergonha, medo, dúvida e paralisia espiritual. Mas aqui está o teste. Se a voz te acusa, te isola ou te manipula, não é Deus. 3. O Espírito de Deus. Pacífica, clara, consistente. A voz de Deus traz convicção, sem condenação. Vai te desafiar sim, mas não vai te esmagar. Ela vai te confrontar, mas sempre te chama de volta. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. A voz dele leva à rendição, não à vergonha. Ele não apressa suas decisões, nem te pressiona com medo. A voz dele se alinha com as Escrituras. É confirmada através de conselhos sábios e traz uma paz que nem sempre faz sentido. Pense desta forma. A carne fala pelo impulso. O inimigo fala pela acusação. O Espírito fala pela verdade. E aprender a ouvir essa última voz é a chave para caminhar no seu chamado. Como saber quando é realmente Deus? Vamos ser sinceros. Se Deus falasse de forma audível, tudo seria fácil. Mas na maioria das vezes, a voz dele é sutil, interna, silenciosa. Então, como você pode realmente saber que é ele? 1. Está alinhada com as Escrituras, mesmo quando fere seus sentimentos. A voz de Deus nem sempre dirá o que você quer ouvir, mas sempre dirá o que você precisa ouvir. Quando Pedro tentou proteger Jesus de ir para a cruz, Jesus respondeu, para trás de mim, Satanás. Mateus 16, 23. A intenção de Pedro parecia leal, mas não era a vontade de Deus. Se a voz que você ouve alimenta o orgulho, a vingança ou o conforto, em vez do seu chamado, não é Deus.
A palavra de Deus é o seu filtro. 2. Traz paz, não conforto, mas clareza no meio do caos. Lembre-se de Elias. Desesperado para ouvir a Deus, ele esperava um trovão, um vento, um fogo. Mas Deus veio num sussurro suave e tranquilo. 1 Reis 19:12. Deus não grita para competir. Ele sussurra para te trazer para perto. Às vezes a voz mais alta não é a mais verdadeira. A voz de Deus não berra, ela acalma. 3. Te aproxima dele, não apenas de respostas. Deus não te dá uma ordem e vai embora. Ele te puxa para um relacionamento. Veja o momento de Moisés na sarça ardente. Aquilo foi só o começo. Mais tarde, as Escrituras dizem que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Êxodo 33:11. A voz de Deus sempre leva a uma conexão mais profunda, não ao isolamento, ao ego ou ao controle. E o silêncio de Deus não significa ausência. Jesus ficou 40 dias no deserto, sendo tentado, sozinho. Deus não falou de forma audível, mas Jesus usou o que já tinha ouvido. Às vezes Deus já falou o que precisava e agora está esperando para ver se você vai confiar nele quando tudo se aquietar. Então, como você realmente o ouve? Se você quer reconhecer a voz de Deus com clareza, não pode ficar por aí esperando um sinal cair do céu. Você precisa treinar o seu espírito para ouvir. Porque aqui está a verdade que ninguém comenta. Você não consegue reconhecer uma voz com a qual você não passa tempo. Pense nisso. Quanto mais tempo você passa com alguém, mais você reconhece seu tom, seu ritmo e seu coração. Com Deus é a mesma coisa. Então, se você ainda está se perguntando, foi ele ou fui eu? Talvez seja a hora de parar de pedir um sinal mais alto e começar a construir um relacionamento mais profundo. Porque a voz que você segue moldará o seu futuro. E um sussurro de Deus pode mudar tudo. Comente aqui com esta frase: Deus, me ajude a conhecer a tua voz. Deixe que essa seja a sua próxima conversa com Ele.